Graça e paz, meus queridos, você, minha querida, que nos acompanha em todas as plataformas. Um grande abraço a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aqui por todas as plataformas. É um prazer enorme ter vocês conosco aqui, pois que hoje, queridos, quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. Uma mensagem que Deus vai falar aos nossos corações de uma forma diferente, que talvez você nunca tenha presenciado isso na sua vida. Amém? Abra o seu coração, abra a sua mente, para que Deus realmente entre no seu coração e trabalhe, e transforme, e renove o seu entendimento. Amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês, amados. Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero usar o tema aqui. Em tudo que fizer, faça para agradar a Deus. Porque essa é a vontade do Pai, que nós façamos para lhe agradar, para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Assim eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar com o texto. Que está no verso 4 de 2 Tessalonicenses. Como eu usei aqui o tema aqui, em tudo o que fizer, faça para agradar a Deus. Amém? Então, você que nos acompanha aí, pega a sua Bíblia, fique atento, que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Amém? Verso número 4, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4 diz assim: pelo contrário, sempre falando com Deus, como Deus quer que falamos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Então, meus amados, tem tudo a ver com o nosso texto de hoje. O nosso tema de hoje é: em tudo que você fizer, faça para agradar a Deus. E também como está lá em Gálatas, deixa eu pegar aqui também Gálatas, no capítulo número 1, verso de número 10. Verso de número 10, Gálatas capítulo 1, verso número 10. Deixa eu pegar aqui, verso número 10, que também diz assim, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele deixa aqui nesses 2 versículos para nós. Tudo o que nós devemos fazer para a glória do nosso Pai. Nós devemos fazer sempre para a honra e glória do louvor dele, para a honra e glória do seu santo nome. Então, meus queridos, quero meditar mais aqui em 2 textos. Em 2 versículos, 1 Tessalonicenses no capítulo 2, no verso 5 e no verso 6, que diz: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nessa versão. Deixa eu pegar a versão atualizada, verso 5, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso número 5, que diz: mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aquele que parecia ser o líder da igreja, digo isso, porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência aqueles líderes. Repito, não me deram nenhuma ideia nova. Então, meus amados, perdão, aqui eu li aos Gálatas. Deixa eu voltar na minha fonte aqui. Capítulo 2, verso 5 e verso 6. Perdão que eu tinha meditado em Gálatas, eu tinha marcado, mas eu tinha deixado a Bíblia fechada aqui, então eu continuei lá em Gálatas, não vim para o capítulo correto, amém? Então vamos lá. Verso 5. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogio de ninguém, nem de vocês,
nem de outros. Portanto, queridos, apóstolo Paulo, em suas cartas, ele trazendo agora aqui para mim e para você, que tudo que nós fazemos, ou fizemos, ou vamos fazer, é sempre para agradar a Deus. É sempre para agradar a Deus. Paulo falava aqui, meus amados, porque na época de Paulo existia, como existe nos dias de hoje, os falsos profetas, os falsos mestres, que se levantavam contra o evangelho, contra as pregações de Paulo, não aceitavam o que Paulo pregava. Então, a oposição vai se levantar sempre contra o evangelho de Jesus. E Paulo aqui lembra aos seus leitores como os seus companheiros de trabalho se comportaram quando pregaram o evangelho em Tessalônica. Em tudo o que fizeram, procuraram sempre agradar a Deus e não as pessoas, e a fim de não serem uma carga para os tessalonicenses. Paulo aqui e os seus companheiros trabalharam para ganhar o seu próprio sustento. É isso mesmo. Então, Paulo falava aqui abertamente, usado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nós, irmãos, fazemos, primeiro por amor a Cristo, por amor aos perdidos, mas procurando sempre agradar a Deus. Porque entenda que nós, seres humanos, não tem como nós agradarmos todas as pessoas. Portanto, o Evangelho, queridos, é Deus se revelando através da sua palavra, a palavra de salvação, para a salvação do homem. Então, o Evangelho veio para nos libertar. O Evangelho é pregado para nos trazer a verdade, trazer a luz, as trevas, abrir o nosso entendimento, mudar os anseios e desejos dos nossos corações e fazer com que nós, queridos, seguimos um caminho de vida. Um caminho de vida. A salvação eterna é o que todos nós almejamos. Portanto, queridos, primeiro aqui que eu quero compartilhar com vocês, não devemos usar palavras bonitas para enganar as pessoas, como está aqui no verso 5. Não devemos pregar um evangelho somente para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus. Quando Deus nos dá uma mensagem, Ele quer nos chamar a atenção de alguma forma. Ele quer trazer para nós algo que ainda nós não temos. E se aquilo que nós já temos, Ele quer fortalecer ainda mais. Ele quer que isso seja ainda maior. Porque nós somos pequenos. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é grande. Ele é forte. Ele é soberano. Ele é criador. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é amigo. Ele é Pai. E Ele se compadece com cada um dos seus filhos. Portanto, meus queridos, primeira coisa aqui que nós devemos observar: quem faz o uso desse tipo de recurso em bajular as pessoas, ele tem interesse próprio. Ele tem interesse próprio. Ele tem interesse para si mesmo. Então, queridos, essas pessoas muitas vezes estão preocupadas em se beneficiar de alguma forma. Elas não estão fazendo por amor a Deus, para agradar a Deus e por amor aos perdidos, por amor ao próximo. Mas sim, ele está pensando somente em si. E a palavra de Deus vai dizer em Timóteo: chegará o tempo é agora,
que as pessoas são amantes de si mesmas, são egoístas, egocêntricas, blasfemam contra Deus, vão zombar de Deus. Porém, amados, a gente não deve criticar. O que a gente tem que fazer é orar por elas, interceder por elas, pregar o evangelho cada vez mais, para que essas pessoas também sejam alcançadas, que essas pessoas sejam salvas. E Paulo continua quando ele fala, a segunda coisa que eu deixo aqui nesse primeiro tópico, que nós não devemos usar palavras bonitas para enganar as pessoas, como está no verso 5. Paulo deixa bem claro que o que eles mesmos queriam era que os tessalonicenses fossem salvos. Portanto, o propósito do evangelho ser pregado é sempre de alcançar vidas, de vidas sejam alcançadas por Deus, que vidas sejam transformadas por Deus, que Deus seja louvado e seja glorificado. Esse é o propósito da mensagem do evangelho que nós pregamos. Não é para mim, o João, aqui o evangelista, mas é para o reino do Pai, o reino de luz, o reino da luz, que é Cristo, Senhor e Salvador. Mas você é o mais beneficiado. Deus é louvado e Deus é glorificado, mas você é o mais beneficiado, porque a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festas nos céus. Quando um pecador se arrepende, o nome dele é escrito no livro da vida. O nome dele é escrito no livro da vida. E lá, meus amados, todos nós vamos passar um dia diante do Senhor. E aí, queridos, vai estar assim, ó. Qual é o teu nome? Deixa eu ver se o teu nome está escrito no livro da vida. Olha, você está aqui. Bem-vindo à casa do Pai. Aí de repente você chega diante de Deus, diante de Cristo, para prestar conta a Ele. Aí procura. O seu nome não está no livro da vida. Isso é triste, né? Isso é muito triste. Portanto, meu querido, minha querida, abra seu coração. Convide Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador. Faça a Ele um convite. Senhor, eu te aceito. Eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te convido, Senhor, e toma conta da minha vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei da minha culpa, eu assumo os meus erros, Senhor. Mas eu peço o teu perdão. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de ti. Eu não sou nada. Eu sou necessitado. Porque a tua palavra diz que pelo sacrifício na cruz do Calvário, seu sangue que foi derramado, sangue inocente, sangue justo, por minha causa, por nossa causa. Então, meus amados, muitas pessoas virão pregando um evangelho, que estão pregando nos dias de hoje. Hoje, parece que nos dias de Paulo, meu irmão, não era nada diferente do dia de hoje. Homens blasfemos, homens e mulheres que queriam de todas as formas. Hoje está um pouquinho inverso, né? A mulher é colocada como algo, não aqui sendo machista, mas é a realidade de que o mundo está pregando. Estão colocando a mulher como ela fosse uma estrela. A mulher, que você me perdoe, todas as mulheres, não estou falando nada mal contra vocês, me perdoe. Não, essa não é a intenção. A intenção aqui é de fazer uma colocação. Estou abrindo parênteses para que vocês entendam. Vocês são bênção de Deus como homem,
Mas Deus tem um relacionamento diretamente com o homem, é o que diz a Bíblia. Então eu tenho que pregar o evangelho como ensina a Bíblia. Então, a mulher, hoje, nos dias atuais, ela é colocada como se ela fosse diferenciada do homem, acima do homem. Então, meus amados, isso é uma inversão das coisas. O que é certo, agora parece ser errado. E o que é errado, parece ser certo. Então, é o que diz a Bíblia. Não desmerecendo as mulheres, por favor. Não me interprete errado. É o que diz a Bíblia. Não está falando que a mulher ela é algo significante. Não. A mulher é um ser de Deus. É uma criatura de Deus. E todas as mulheres em todo o planeta que nos acompanha aqui, você que nos acompanha nos Estados Unidos, é incrível a quantidade de pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos. Um grande abraço a todos os irmãos. Você que mora nos Estados Unidos, você que mora aí em Boston. Olha, falando aqui, veio aqui a minha mente aqui agora. Um grande abraço a você, meu irmão, você, minha irmã, em todos os lugares do planeta chamado Terra. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Vocês, mulheres, são muito especiais. Com certeza. Então, só estou fazendo uma colocação do que está acontecendo nos dias atuais. Não estou desmerecendo, pelo contrário. Tá bom? Então, continuando aqui. Paulo, ele deixa bem claro que as pessoas que têm esse tipo de interesse, que são bajuladores, que adoram estar bajulando, fique atento quando tiver um do seu pé desse jeito, hein? Fique atento, porque aí tem maracutaia, é o nome da palavra, não é verdade? Tem algo estranho aí. Então, meus queridos, eles não queriam. Esse tipo de pessoas não querem que as pessoas sejam salvas, mas eles querem que as pessoas vá para o inferno. Essa é a verdade. E nós, como servos de Cristo, devemos pregar a verdade e a justiça de Deus, que está na sua palavra, para que as pessoas realmente se arrependam, se convertam ao verdadeiro Deus e busquem Ele em espírito e em verdade. Amém? Segundo, não buscamos glória dos homens. No verso de número 6, 1 Tessalônica capítulo 2. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como o apóstolo de Cristo, ser servos pesados. Está nessa versão. Nesta versão, verso 6, 1 Tessalônica capítulo 2, verso 6, diz: nunca procuramos elogio de ninguém, nem de vocês, nem de outros. Então, meus amados, a honra e a glória seja dada a todo Ele. Toda a honra e toda a glória seja dada toda ao Senhor. Então não buscamos glória para nós mesmos, e sim para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então, primeiro, nos dias de hoje, há muitos pregadores do Evangelho, meus amados. Muitos pregadores do Evangelho. Preste atenção nisso aqui. É o que Paulo está falando aqui aos Tessalonicenses. Não é aqui algo meu. É o que está dizendo a palavra. Que Paulo, nos dias de Paulo, e trazendo aqui para os dias atuais, de hoje. Hoje há muitos pregadores do Evangelho, por meros profissionalismo. Estão querendo, queridos, ser aceito, criar uma bandeira, ser algo que o Evangelho é só para benefício dele si próprio. Pregam o que as pessoas gostam de ouvir. Pregam a palavra de Deus, as escrituras sagradas, para se beneficiar a si próprio, mas para agradar ao homem. Não para agradar a Deus, como Paulo diz, como nós começamos aqui,
em 1 Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, no verso 4, e Gálatas 1, verso de número 10. Então, pregam o evangelho, estão pregando aparentemente, estão pregando o evangelho, mas não estão pregando o evangelho da renúncia, não estão pregando o evangelho que agrada a Cristo, não estão pregando o evangelho que traz as pessoas ao arrependimento, não estão pregando o evangelho que transforma as vidas das pessoas, que traz as pessoas ao arrependimento, que confronta o eu do ser humano. Não estão fazendo isso. Estão apenas, amados, querendo benefício próprio para si mesmo, querendo se encher do din-din, né? O Deus desse mundo, que é o mamon, é o dinheiro. Estão querendo casas cheias para dizer: olha, a minha igreja está cheia. A igreja não é sua, meu irmão, minha irmã. A igreja é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você é apenas servo. É isso que Deus está falando no meu coração. Você é apenas servo. Você não é dono da igreja. Da mesma forma como Deus dá, Deus tira. A mesma porta que Deus abre, Ele fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque tem muitos servos de Deus bons, homens e mulheres em todo o planeta tem muitos que são obedientes ao Senhor e à sua palavra. Mas tem muitos aí, meus irmãos, que Deus enviava seus profetas para que eles se arrependessem enquanto ainda há tempo. E muitos não fizeram isso. E muitos continuam não fazendo isso, querendo se beneficiar a si mesmo. Casa cheia, se perdendo dentro da casa de Deus, devido aos seus líderes, que estão pregando um evangelho Nutella, evangelho que não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho de Jesus traz mudança de vida, traz crescimento, traz arrependimento, traz salvação e traz restauração e multiplicação. Esse é o reino, esse é o evangelho de Cristo. Não é quantidade dentro das denominações, mas sim é uma igreja transformada, liberta, lutando contra as trevas, renunciando o mundo, renunciando às suas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus, como diz no nosso tema de hoje. Em tudo o que fizer, faça para agradar a Deus. Isso sim é a igreja do Senhor Jesus, meus queridos. A igreja do Senhor Jesus, que somos todos nós, devemos sempre, queridos, apontar para Cristo, apontar para o trono da graça, e não somente em nós. Porque a glória de Deus resplandece sobre os homens, mas os homens são ingratos, são egoístas e querem benefício próprio para si mesmo. Portanto, meu querido e minha querida, o conselho que Paulo está dando aqui, nos dias de hoje, foi na era de Paulo, e nos dias de hoje, muitos estão apenas pregando o que agrada ao eu, e não o que agrada a Deus. Aleluia. Ama, chorei, calai, yeshuri, kamamai. Aleluia, Senhor. Bendito és tu, Adonai, Criador dos céus e da terra. Então, o evangelho por meros profissionalismo. Eu sou o cara, eu sou a mulher. Não é o que diz a palavra de Deus. Você é pó e tudo passará, menos
a palavra. Passará céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Portanto, por meio dela, tudo que existe e subsiste, tudo foi feito por meio da palavra. Portanto, vou deixar mais um alerta para você, como Paulo diz. E agora são as palavras do Rei Jesus, do Salvador, do Senhor. João 12, 47, 48. Já tem quem a julgue. Já tem quem a julgue. É a própria palavra. Amém, meus amados? Então, essas pessoas fazem por profissionalismo, por benefício próprio. E não, meus queridos, e não por amor às almas, não por amor aos perdidos. Como Deus exige, como está em 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 17. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Deixa eu pegar aqui, capítulo 2, verso 17. 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17, que diz... Deixa eu trazer mais para perto. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio. Calamai, Exuri, calamai, calamalai, fê. Para nossas vidas, Senhor, essa palavra. Aleluia, Senhor. Fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou. E por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiro de Cristo. Os pregadores precisam ler mais a Bíblia e ouvir a voz de Deus, porque não estão ouvindo a voz de Deus, que ele está falando através da sua palavra. Estar aqui. Eu vou repetir porque é bom a gente repetir. Talvez você não tenha ouvido. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 17. Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio que quer. Olha isso. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou, e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade, na presença dele, como mensageiro de Cristo. Por isso que esse canal aqui chama-se um mensageiro do reino. Que é, meus irmãos, aqui eu posso falar o que eu muitas vezes, talvez eu convidado dentro de uma igreja para pregar uma palavra, não vou me permitir, porque vai doer no meu eu. É isso mesmo. Pois é. Jesus sabe todas as coisas. Louvado seja teu santo nome, eterno. Jesus sabe todas as coisas. Porque o profeta do Senhor, ele não tem que fazer para agradar o homem. Ele tem que amar as pessoas, pregar com longanimidade, pregar a palavra com sabedoria, com entendimento, com amor, com gratidão, mas com sinceridade, que é o que está faltando em muitos pregadores do Evangelho de Cristo, que se professam ser pregador do Evangelho de Cristo. É isso mesmo. Hoje vai doer no eu de alguém. Se Jesus está falando, meus irmãos, se Jesus está mandando, eu estou entregando Jesus. Foi para isso que eu fui chamado. Não foi para agradar, mas sim para o Senhor ser glorificado e as pessoas sejam salvas. É isso mesmo. Então, quantos falsos mestres que estão pregando o evangelho só para agradar as pessoas e não trazer as pessoas ao arrependimento. E segundo, meus amados, porém Deus conhece as intenções de cada um. O Senhor conhece as intenções do coração de cada um, meus queridos. Não é difícil descobrir se o servo ele é sincero na sua pregação,
no seu trabalho. Ou não basta analisar, só basta nós analisar os seus frutos. É isso mesmo. Não tem uma palavra, não tem. A Bíblia diz que conhece a árvore pelo seu fruto. Tá aí, é muito simples. Deixa eu ver. Oh, Jesus, misericórdia. Só precisamos analisar os seus frutos. Se tem dado frutos, vamos analisar os frutos dela. Os frutos são bons? Porque até a árvore ruim dá frutos. Mas temos que analisar o seu fruto. Eu tenho aqui na frente de casa, tem uma pracinha e tem muitas frutas, pé de fruta. Tem goiaba, tem abacate, tem manga, tem, eu acho que é graviola, castanhola, alguma coisa assim. E eu vejo ali as maritacas, os passarinhos comendo sempre. E dentro do do pé de goiaba, dentro da frutinha, era bonita, uma fruta, eu peguei uma bonita, falei, nossa, que eu abri, ela estava cheio de bichinho. Aquelas lavras andando dentro. A gente conhece a árvore pelo seu fruto. Tá aí. Então, meus amados, quer analisar o trabalho de alguém? Começa a analisar os seus frutos. Qual é os frutos que tem dado? É desse jeito que funciona. Amém? E terceiro, meus queridos, se eles se esmera, ou seja, em levar as pessoas ao encontro de Deus e a uma mudança de vida, é porque é sincero, porém, se procurar sensibilizar as pessoas, levando a emoção, preste atenção. Já deve ter ouvido muito isso, né? Que as pessoas pregam chorando. Ai, pois é, toma cuidado, é o que Paulo aqui nos exorta. Oh, glória a Deus. Sensibilizar as pessoas, levando a emoção, não são boas. E que o seu projeto é pessoal. É pessoal. Mais um para você analisar dessa forma. E terceiro, no verso número 4, vou pegar aqui novamente, verso número 4, 1 Tessalô, capítulo 2, verso número 4, pegue aí. Capítulo 2, verso número 4. Diz assim, meus queridos, olha. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falamos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, façamos a vontade de Deus. Façamos a vontade do Pai. É isso que diz o Evangelho. É isso que diz a palavra de Deus. É o que a Bíblia está nos revelando. Primeira coisa. Se você vai fazer a vontade de Deus, eu coloquei aqui nesse meu tópico aqui. Primeiro, por amor a Ele. Ao Senhor Jesus, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Faça para Deus. Segundo, eu coloquei aqui, pela causa que é salvar os perdidos. Isso é amor ao seu próximo, aos perdidos, queridos. São os que estão perdidos, muitas vezes dentro da própria igreja, mas também fora dos portões da igreja. E de pregar o Evangelho a toda criatura.
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu o privilégio de levar a mensagem, mas também um dever como cristão. Todos nós. Falar do amor dele para as pessoas. Para que as pessoas possam se arrepender. Então, pela causa que é salvar os perdidos, alcançar as pessoas a serem transformadas também, serem salvas. Tirar ela das trevas e trazer ela para o reino de Deus. Amém, amados? E terceiro, para um bom testemunho. Para um bom testemunho como servo de Deus. Como está em 1 Tessalônicos, capítulo 4, no verso número 1. Que diz assim, olha. A vida que agrada a Deus. Se você meditar do verso 1 ao verso 12. Agora Paulo fala sobre o que significa ser cristão. Lembra que os cristãos foram chamados para ser o quê? Completamente dedicado a Deus, que está aqui no verso 7. Ficar livre da imoralidade do verso 1 ao verso 8. Amar aos irmãos na fé do verso 9 ao verso 10. Viver do próprio trabalho que está no verso 11. São coisas que fazem parte desta vida completamente dedicada a Deus e trazer o respeito dos que não são cristãos, que está no verso 12. E ele diz aqui no verso número 1: finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como deve viver para agradar a Deus e assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que faça ainda mais. Olha isso, meus amados. Olha isso aqui é tremendo, hein? Isso sim é a vida que agrada a Deus. Agrada a Deus. Não a mim mesmo, não somente a vocês, mas que agrada a Deus. Porque quem pode mudar o nosso coração é a palavra e o Espírito Santo. Então, meus queridos, para nós concluirmos essa mensagem, Paulo aqui ele reconhece em 1 Tessalônicos, no capítulo 2, no verso 4, que embora nós sejamos indignos, ele reconheceu que eles eram indignos. Nós também somos indignos. Temos que reconhecer isso. Ele e seus companheiros haviam sido escolhidos e provados por Deus para serem ministros do Evangelho. Escolhidos e provados por Deus para ser ministro do Evangelho de Cristo. E o Senhor nos prova a cada dia. Para cada vez mais nós sejamos, queridos, revestidos de Cristo. Parecido cada vez mais com Cristo. O próprio Paulo usa, o apóstolo Paulo, ele usa quando ele diz: seja meus imitadores. Porque realmente ele é um bom exemplo para nós espelharmos. Mas nós temos que revestir do novo homem que é Cristo. Transformados, restaurados, salvos, remidos, guiados. Amém, amados? Foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu estou compartilhando com vocês. É um prazer enorme fazer isso para o Senhor, mas também para que vocês possam conhecer a verdade, que vocês possam realmente ser cada vez mais pessoas firmadas sobre a rocha que é Cristo e conheçam o verdadeiro Evangelho de Jesus, que não é só o Evangelho que já acabou tudo. Jesus já pagou o preço de salvação, mas agora há um preço da renúncia. Há um preço para permanecer da santificação. Precisamos ser limpos, restaurados e transformados. Então permitas hoje. Convide Jesus para a sua vida. Fale para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu confesso que Tu és Senhor e meu Salvador. Senhor, me ajuda. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Senhor, Tu pode todas as coisas. Como está no Salmo 89. Que diz que a benignidade do Senhor dura de geração em geração. Deixa eu pegar aqui para nós fecharmos. Salmo 89. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Salmo de número 89. Diz assim no verso número 1. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do Teu amor.
e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre, e que a tua fidelidade é tão firme como os céus. Tu dissestes: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Então, meus amados, faça uma aliança com o Senhor agora. E foi através do trono de Davi que veio o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Filho de Deus, filho de Davi, porque saiu da promessa de Deus que viria o Messias. Um dos seus descendentes sempre reinará. Verso 4, Salmo 89, e eu farei com que ele sempre seja rei depois de você. Então, ele é rei eternamente, é Cristo Jesus. Então, faça uma aliança com ele. Convide ele. Romanos 10, verso 9, verso 10 diz: se nós entregarmos a nossa vida, confessarmos que Jesus é Senhor, se nós cremos que ele foi crucificado, mas Deus o ressuscitou ele ao terceiro dia. Ele foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado dentre os mortos. E hoje ele vive, hoje ele está vivo. Se nós cremos, se nós dissermos com a nossa boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, e falamos com a boca, e assim somos salvos. Você crê nessa verdade, você diga amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Em nome de Jesus. Procura uma igreja que prega os princípios bíblicos e permanece firme nas promessas do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, graça nós te damos, ó Deus. Nós louvamos o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Pai. E só o Senhor é eterno. Pai, hoje, Senhor, nós só queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Senhor, nos ensina. Espírito Santo, tu tem liberdade. Nos ensina, Senhor, a viver uma vida que glorifica o teu nome. Que contamos testemunho, Pai, para a honra e glória do teu nome. Tudo é para ti, tudo é para o seu louvor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Sara a nossa terra, Pai. Cura, Pai. Sara, restaura, liberta, Senhor, os perdidos. Restaura, Senhor, aqueles que precisam ser restaurados, precisam ser transformados, precisam ser libertos. Senhor, traz a eles, ó Pai, a essência da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nos convence dos maus caminhos, dos maus desígnios do nosso coração. E nos ilumina, Senhor, pela sua infinita bondade e a sua misericórdia. E em nome de Jesus, Pai, perdoa, Pai, as iniquidades. Perdoa nossas transgressões. Perdoa, Senhor, a forma de nós vivermos. Perdoa, Senhor, a forma de nós agirmos. E nos ajuda, Senhor, a viver, Pai, no caminho do Senhor. Sabemos que o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas nós também sabemos, Senhor, que a porta larga, Senhor, que leva à perdição e que leva à condenação eterna. Mas que nós, ó Pai, já conhecemos a verdade e queremos conhecer cada vez mais essa verdade. Queremos permanecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, também pelos que nos perseguem. Oramos, Senhor, pelos que nos odeiam. Oramos, Senhor, pelos que querem o nosso mal. E em nome de Jesus, Pai, liberta-nos de nós mesmos, Senhor, da nossa natureza humana, carnal. Liberta-nos, Senhor, da nossa mente velha e dá-nos uma mente renovada. Dá um coração, um espírito renovado. Dá um espírito reto, disposto a te obedecer. Um coração contrito e quebrantado. Ó, Senhor, um coração humilde. Um coração, Pai, cheio de compaixão. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todos sempre. Você diga um amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.